Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, homilia diária, dia 24 de janeiro, quarta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora tudo aconteça em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão na beira do caminho são aqueles os quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora a mais um dia da terceira semana do tempo comum. E a liturgia de hoje, ela avança, seja na história do rei Davi, na primeira leitura, como também na vida ministerial de Jesus, partindo do Evangelho deste ano B, que é o Evangelho de São Marcos. Veja que a primeira leitura, tirada do livro de Samuel, nos fala a respeito da descendência de Davi. Nota-se claramente que Deus, ele deixa claro a Davi que não será ele a construir e edificar uma morada para o Senhor. Não. Mas Davi, ele encontrou grandiosa graça aos olhares do Senhor nosso Deus. Tanto é verdade que Davi, ele faz parte da linhagem, do Filho de Deus. E será então, a partir de Jesus, que esta nova casa será edificada para todos os filhos de Israel. E observa-se então claramente que quando se fala de edificar, uma nova casa para todos os filhos de Israel,
vislumbrando já o Novo Testamento com a chegada do Cristo. Então, também falamos de edificar uma casa para todos os cristãos. E como que esta casa deve acontecer? Em primeiro lugar, será o próprio corpo do Filho de Deus que será entregue para a salvação de toda a humanidade. E o ápice do cumprimento da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós bem sabemos. É no Monte Calvário, no alto da cruz, quando ele oferece-se a si mesmo em salvação de todo o gênero humano. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que foi apontado por João Batista. E agora, diante da vida ministerial de Jesus, ele então quer nos ensinar e quer nos conduzir ao verdadeiro caminho da salvação. E como que isso deve acontecer? Repare bem que hoje o Evangelho traz para nós a parábola do semeador, né? Uma parábola bastante longa e rica em informações espirituais. É uma pena não podermos explorarmos em uma reflexão como essa todos os pontos que, a meu ver, também são essenciais para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, para a nossa prática de cristãos. Mas repare bem que fala-se a respeito da parábola do semeador, o qual nosso Senhor ele deixa claro que a sua semente, a semente do Verbo de Deus, ela é oferecida a todas as pessoas. E por isso nós vemos então esta analogia na parábola do semeador a respeito de terrenos, de terra, as quais recebem a semente do Verbo de Deus. E é interessante observar que o próprio Senhor, ele nos fala a respeito do terreno, o qual ele está lançando a sua semente. Ele também, ao mesmo tempo, explica aos seus discípulos que tipos de terrenos são esses. E aqui, cada um de nós poderíamos nos perguntar tranquilamente, sem medo de ser felizes, sem medo. Devemos nos perguntar: que tipo de terreno está sendo a minha vida? Qual terreno que está sendo o meu coração quando eu escuto a palavra de Deus? Quando eu escuto uma reflexão de cunho religioso, sobretudo na ótica cristã. Como que está sendo isso em minha vida? Eu estou acolhendo bem? Estou resistindo à palavra de Deus? Como é que isso funciona? Repare bem que, diante desta mensagem e desta parábola, nós podemos aqui tomar como ensinamento um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. O número 2707 do Catecismo, ele fala para nós a respeito de como o cristão ele deveria aprender a meditar a palavra de Deus. Fala assim: os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. Ora, quais são esses 3 primeiros terrenos? Fala-se de um terreno que os pássaros comeram a semente, depois fala-se de um terreno pedregoso e fala-se de um terreno com espinheiros. E o catecismo, então, quer deixar muito claro para todos nós o quanto é importante aprendermos a observar atentamente aquilo o que Jesus nos ensina através
de suas parábolas, pois nós bem sabemos que cada parábola contada por Jesus é um método que ele aplicou para que cada um de nós pudéssemos entender cada vez melhor a respeito das coisas do céu. Observem também que, ao final, Jesus fala que também existe uma terra boa, né? E oxalá cada um de nós sejamos essa terra boa, a qual o próprio Senhor diz que quando nós aprendemos a meditar sobre a sua palavra, a acolher as suas instruções, então cada um de nós podemos dar frutos, 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1, significando que unidos ao Cristo de Deus, ouvindo e meditando atentamente, diariamente, a sua mensagem em nossas vidas, nós poderemos ser uma terra abundante em frutos. E frutos que não será somente para a nossa vida pessoal, nossa vida interior. Não. Também nós poderemos ser como aquela pequenina semente de mostarda que cresceu e tornou-se frondosa, e muitos pássaros, muitos animais vinham se alimentar dela e vinham se aninhar debaixo dela, significando que o bom cristão, ele pode ser uma fonte de bênçãos na vida de muitos outros cristãos. Deus abençoe você e toda a sua família.